Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é queda de energia e o nosso convidado é o Dr. Henrique Neves, chefe do Departamento Jurídico Procon RJ. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Dr. Henrique, a gente observa agora um momento de muita chuva no Rio de Janeiro, né? E também de queda de luz associado a um quadro como esse. Quais são as queixas que chegam mais ao Procon? As reclamações que mais chegam no Procon nessas épocas é quanto à informação adequada e clara ao consumidor. Porque muitas das vezes, quando falta energia por conta de chuvas ou ventanias, o consumidor procura saber junto à concessionária quando que vai haver o retorno, a regularização do serviço. E muitas das vezes um prazo não é cumprido. Doutor Henrique, vamos então observar a primeira pergunta? O que fazer quando a queda de energia queimar os meus aparelhos domésticos? Bom, a concessionária de energia elétrica é responsável por todo aparelho elétrico, que é outro aparelho doméstico que é danificado, certo? Então o consumidor tem que procurar a distribuidora de energia elétrica e efetuar a solicitação de ressarcimento do dano, através de um processo específico dentro da concessionária mesmo, que é regulado pela resolução da ANEEL. Em 90 dias do dano, o consumidor procura, se apresenta à distribuidora de energia elétrica, abre essa solicitação. É importante o consumidor estar atento. Antes de reparar, consertar o seu produto, permita que a concessionária vá até a sua residência, uma visita agendada, ou então solicite o produto, uma visita até assistência técnica, porque eles têm 10 dias para fazer uma perícia técnica. Eles vão apurar, saber se aquele aparelho realmente houve um problema elétrico, para poder fazer o ressarcimento. No caso de produtos em que se acondicione produtos de alimentos perecíveis ou medicamentos, como é o caso de refrigerador, uma geladeira, esse prazo cai para um dia útil. Vamos então acompanhar a segunda pergunta. Posso pedir o desligamento da energia elétrica no período da reforma do imóvel? Bom, trata-se de uma suspensão temporária do fornecimento de energia elétrica a pedido do próprio consumidor, né? Isso fica a cargo de cada concessionária de energia elétrica. Depende se ele vai prever esse serviço ou não. No caso do Rio de Janeiro aqui, nós podemos pensar na Light. A Light não prevê uma suspensão temporária. Quais são as alternativas do consumidor? Ele tem que fazer uma comparação. Ele pode desligar toda a sua fiação elétrica, disjuntores, e ficar pagando durante aquele tempo a tarifa básica, que vai variar de acordo com o tipo de fornecimento, monofásico, bifásico ou trifásico. Ou ele pode efetuar o encerramento do contrato e pedir o religamento de um novo contrato, o religamento da luz, efetuando um novo contrato ao final desse prazo. Isso vai depender do melhor custo econômico, é o próprio consumidor que tem que fazer esse ponderamento. Vamos para mais uma pergunta então. Por que a gente paga taxa de iluminação pública na conta de luz? A contribuição de iluminação pública é um tributo que tem por finalidade custeio do serviço de iluminação pública, né? É um tributo municipal. O que acontece? Muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, a prefeitura faz um convênio junto à concessionária de energia elétrica para facilitar a arrecadação. Então, a cobrança sai na própria fatura de consumo. Depois que é feita essa arrecadação pela concessionária, ele tem que repassar para o ente municipal. Vamos então para a quarta pergunta. A concessionária é obrigada a fazer a compensação financeira no caso de corte de luz? Bom, no caso de uma suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, que é o corte de luz quando o consumidor paga suas contas, há sim a previsão na resolução de uma compensação financeira na sua fatura. Agora, tem também o caso em que a agência reguladora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela é responsável pela fiscalização e pela fixação de metas de fornecimento da energia elétrica. Então, caso a distribuidora esteja acontecendo muitas interrupções no seu fornecimento, seja de longa duração ou de muitos frequentes, né, não vai conseguir alcançar essas metas e, assim, a própria Agência Nacional atribui um abatimento na fatura da energia elétrica. E no caso, por exemplo, de pessoa jurídica, um comércio que teve um longo prazo de interrupção de energia, ele pode tentar essa compensação?
Olha, na verdade, nesse caso, o que há é um dano material. O dano material eu acho um pouco complicado que a concessionária venha a quantificar isso sem que essa demanda seja ajuizada, né, junto ao Poder Judiciário. Então, é bem provável que essa pessoa jurídica tenha que procurar a justiça, quantificar esse dano material, saber o quanto que foi perdido pela sua atividade empresarial, para poder chegar a um valor de dano material. Vamos para mais uma pergunta, então? Como devo proceder quando o fornecimento é interrompido, mesmo com o pagamento em dia? Bom, é aquilo que eu estava explicando anteriormente. Havendo uma suspensão indevida, que é o corte de energia com o pagamento do consumidor em dia, ele tem que procurar imediatamente a concessionária de energia elétrica, solicitar a regularização do serviço em até 4 horas. Tá? A concessionária é obrigada a respeitar, sem qualquer ônus para o consumidor. Vamos então para a última pergunta? Em caso de atraso no pagamento da conta de luz, a concessionária ela pode cortar a energia sem avisar? De maneira nenhuma. O corte de energia por inadimplemento do consumidor, aquele que deixa de pagar sua conta, ele depende de notificação prévia de 15 dias. Essa notificação precisa ser escrita, específica e de entrega comprovada. Muitas das vezes acontece também, é permitido, na própria fatura, mas bem destacada a informação ali. Muito obrigado, então, doutor Henrique, pela sua participação. E o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.